quando o impossível se torna possível. É uma afirmação, né? Não pus um ponto aqui para perguntar, mas é algo que é afirmativo, porque acontece verdadeiramente. E nessa palavra, o impossível, ele se torna possível quando Deus age. É aí. Tá certo quando nós pensamos que as nossas forças vai até o possível. Por isso que falamos, na medida do possível, estou indo bem, estou vivendo um dia após o outro, estou tomando as minhas decisões, né? E nós continuamos na medida do possível a nossa resposta. Mas quando Deus se manifesta, essa palavra ela perde o sentido. Para Deus não existe impossível. Impossível já vem do limite que nós conseguimos alcançar, percorrer. O impossível, ele se rende à presença de Deus. Por isso que para Deus tudo é possível. Então é muito claro, se você está caminhando sozinho, você vai na medida do possível. Agora, se você crê que está na presença de Deus, que Deus está com você, aí o impossível não existe. Tudo se torna possível ao que crê. Amém? Em nome de Jesus. Sabe que a limitação humana, até nos seus detalhes, na sua evolução, nas tecnologias, hoje nós ficamos aí, tanta coisa que acontece na tecnologia, mas tudo tem um limite. Inclusive as esculturas, tem um australiano que ele faz esculturas, são as esculturas mais realistas, estão entre as mais realistas do mundo. Então ele faz com uma textura da pele, e quando você vê aquela escultura, ele faz em cenários idênticos ao que nós vivemos, a pessoa na praia, a pessoa na rua, e é tão idêntico que tem pessoas que chegam a conversar com as esculturas. Coloca na rua, a pessoa passa e vai conversar, e quando olha, vê que é inanimado, não fala, não se move, aí percebe que é uma escultura, mas é muito real. Mesmo esse escultor australiano, o nome dele é Ronald, mesmo ele, nas suas habilidades, no seu sucesso de trabalho, ele tem limite. Ele imita a vida humana, o corpo humano, mas quando chega no momento da fala, as esculturas não falam, não se locomovem, e por mais que ele coloque um som nelas, elas não vão ter o pensamento, não dá, porque aí mostra até onde o homem vai. Mas para criar, o Criador que nos formou para falar, pensar, decidir, nos locomovermos, esse foi o nosso Deus, amém? E quando Deus age, o impossível se torna possível, amém? Você crê assim ou não? Quando Deus age, o impossível se torna possível. E eu vou falar aqui com vocês 3 formas que Deus age para que o impossível se torne possível. São 3 formas. Eu pedi para eles escreverem lá. Uma delas é quando Deus age em nós. Deus age em nós, viu? Nós somos instrumento nas mãos de Deus. A outra forma é quando Deus age por nós. É diferente. Deus pode agir em mim e Deus pode agir por mim, em meu favor. E o terceiro é quando Deus age através de nós. Por nós, ou em nós, por nós e através de nós. Você crê que Deus age através da sua vida? Você crê que Deus age por você? Amém? Primeiro ponto, quando o impossível se torna possível, quando Deus age em nós, em cada um de nós. E eu quero ler lá o primeiro em Provérbios. Acompanhe aí na sua Bíblia, Provérbios capítulo 3, os versículos 5 e 6 de Provérbios. Ele diz assim, Provérbios capítulo 5, versículo 3, desse primeiro ponto,
quando o impossível se torna possível, é quando Deus age em nós. Amém? Diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Olha lá. Porque se eu me apropriar, se eu firmar o meu entendimento, ele é limitado. Se perguntar quem é o escultor que mais faz obras realistas, tem lá o homem lá que está no topo, mas ele tem o limite. Ele fala, as minhas obras são inanimadas, elas são, não pensam, é apenas uma imitação, é um limite. Por isso que aqui em Provérbios Salomão fala, olha, nós não podemos confiar no nosso próprio entendimento. Mas o 6 ele faz assim, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Todos os seus caminhos, todas as suas decisões, tenha Deus com você. Não anda sozinho não. Eu sou o cara, eu posso, eu faço, eu aconteço. Tem um limite, vai até o limite, dali não passa. Mas Salomão fala, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, porque aí você vai aonde você nem imagina. Deus te leva a lugares inimagináveis. E diz assim, Ele endireitará as suas veredas. Amém? Na medida do possível vai bem, mas nessa manhã o Espírito Santo de Deus quer nos levar muito mais do que a medida possível, nos levar aonde nós julgamos impossíveis. No hebraico, a palavra espírito, ela significa ruach, e é uma palavra que ela tem muitos significados. É uma palavra que significa respiração, sopro, movimento, poder. Quando o vento sopra, a gente sabe que cria movimentos. As crianças já sabem disso. Quando a criança está lá com o seu pipa e quer pôr o pipa no alto, ele olha e vê a direção do vento, ele sabe. Ele fala, o vento está para cá, está para lá, porque ele olha para onde o vento está soprando, porque cria movimento. E aqui quando a palavra fala em espírito, está falando de movimento, uma palavra que faz algo que está em movimento, que está seguindo. E Deus age em nós, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus, está em nós. Por isso que nós estamos habilitados, não para chegar só aonde está, é possível, não para ir até a medida do possível, mas o Espírito Santo de Deus está em nós, para nos conduzir a lugares em que só Deus sabe, e Deus está nos levando para lá. Por isso que nessa manhã, em nome de Jesus, olha, o Espírito Santo habita em você, Deus age na sua vida, aleluia. E quando Deus age, aonde Deus está, a palavra ilimitado, o impossível, ela não existe, ela cai por terra, aleluia, em nome de Jesus. Primeiro ponto é que Deus age em nós, e não vai pensar assim, olha, eu sou pecador, eu sou falho, eu sou isso. Sim, nós somos, mas o sangue do Cordeiro nos purifica, aleluia. Romanos diz, Ele nos justifica. Se Ele nos justifica, quem vai nos condenar? Nós somos templo do Espírito Santo, e o Espírito significa movimento, respiração, sopro, em nome de Jesus, aleluia. Ele age através de você, nunca duvide disso. Quando as suas forças acabarem, e os pensamentos forem tão contrários, e o que restar é essa fala na medida do possível, você tem que declarar, eu sou templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito que sopra, que se move, o Espírito, lembra do dunamis, o Espírito que dá poder, que fortalece, em nome de Jesus. O impossível se torna possível quando Deus age em nós. O poder de Deus
está em você, porque o Espírito Santo se move em cada um de nós. O segundo ponto: o impossível se torna possível quando Deus age por nós. Os babilônios, eles estavam correndo o risco de serem invadidos pelos persas. E aí foi anunciada a invasão. Os persas, olha, nós vamos invadir a Babilônia, nós vamos tomar tudo deles e vamos levar. E aí eles falam, nós não vamos resistir à batalha, o que nós vamos fazer? Vamos fugir, vamos embora. Só que eles estavam tão apegados aos deuses, aquelas imagens gigantescas da Babilônia, que eles falaram, nós vamos embora, temos que levar os nossos deuses. Então vamos lá. Se organizaram, pegam aquelas estátuas gigantescas. E é lógico, a dificuldade para transportar aquilo, para fugir. E aí os deuses iam à frente, eles iam carregando e o povo atrás. E eles iam numa velocidade muito pequena, porque a dificuldade era tanta, parava, não ia, até o ponto dos persas alcançarem e os destruírem. O Deus deles estava sendo carregado por eles no limite em que eles tinham. E era um Deus que na verdade atrapalhou a fuga deles, ao invés de ajudar eles fugirem e irem para lá. Quando nós olhamos para o nosso Deus, é totalmente inverso isso, porque Deus não vai ser um peso para você, não é? Porque Ele capacita o teu povo, aleluia. Os babilônios carregavam o seu Deus, mas se nós lermos a Bíblia, nós vamos ver que para o nosso Deus o impossível vai caindo por terra, assim como as muralhas de Jericó, aleluia. O povo circulava a muralha e a muralha caía, aleluia. Assim como o mar se abriu, era impossível, é impossível o mar se abrir e passar em terra seca. Mas aquele dia o povo chega no limite, estão diante do mar, mas o mar se abre e eles passam em terra seca, aleluia. Olha, o nosso Deus não é um Deus do peso, não é um Deus que vai te destruir, não. Ele é o Deus que torna tudo possível. E nessa manhã, em nome de Jesus, é esse Deus que está agindo por nós, está ouvindo a sua oração e está agindo por você. Portanto, inclua na sua oração causas impossíveis também. Mas será que isso é possível, pastor? Diante de Deus tudo é possível. Ele derruba as muralhas, Ele abre o mar, Ele desbaratou exércitos inteiros, Ele libertou os escravos do Egito, mesmo quando o faraó endureceu. Para falar hoje é fácil, mas para entender um governo daquele, no momento em que faraó, ninguém poderia ir contra ele. O Egito é o topo da ciência, da sabedoria, do desenvolvimento, de tudo mais. Era como se fosse um governo mundial. Mas faraó estava posicionado e falou, não vou deixar o povo ir, não vou deixar. E aí Deus começa a agir e as pragas do Egito vêm, até que faraó não resiste, ele se rende. Muitas vezes temos o costume de carregar os deuses da Babilônia, deuses que nos atrapalham. É a falta de fé, é a incredulidade. É viver pensando que as nossas habilidades vai dar um jeito, vou resolver minha situação, vou resolver os meus problemas. Sabe o que o Espírito Santo diz para você nessa manhã? Quanto mais você se debater, pior ficará. Se entrega nas mãos de Deus, porque Ele vai agir na sua vida, aleluia. E o lugar que você vai, não é aonde é possível, Deus vai conduzir até o impossível, aleluia, porque Ele é poderoso para agir assim, aleluia. Deus da Babilônia, eles vão arrastando. Eu acho que até o exército persa, quando olha, fala, meu, eles são malucos, olha lá aquelas estátuas gigantes, vai ser fácil destruí-los. Mas o nosso Deus é diferente.
Se você entrar na fornalha, não vai entrar sozinho, porque Ele vai com você. Aleluia. O rei lança 3 jovens na fornalha, e alguém fala: eu não vejo 3, agora eu vejo 4, e o quarto é semelhante ao Filho do Homem. É impossível esses homens estarem vivos dentro da fornalha, porque até os soldados que chegaram próximo já morreram. É impossível, é impossível. Nós não estamos falando de um Deus criado por homens, mas estamos falando do Deus do impossível nessa manhã. Aleluia. Ele age em nós e Ele age por nós. É diferente. O Espírito Santo se move em você, age em você. Você é canal de bênção aonde você estiver. Nunca esqueça isso. É o Deus do impossível. Quando o Vitor era criança, um dia meu pai estava com uma dor na perna. Meu pai sempre sofreu de coluna e ficava travado, conseguia andar. Aí o Vitor era bem pequenininho, chegou lá, orou na perna do meu pai. Aí meu pai começou a andar para lá e para cá. Aí depois ele falou: olha, não estou sentindo mais nada. O Vitor orou na minha perna e eu sarei. Porque o impossível acontece quando Deus se manifesta. E nessa manhã, para que andar sozinho, se você é templo do Espírito Santo de Deus? Para que acreditar que na medida do possível está bem? O Espírito Santo de Deus nessa manhã está preparando as nossas pernas, os nossos braços para a batalha. Aleluia. Deus está se erguendo, aleluia, para agir por cada um de nós. Aleluia. E o diabo já fala: vai ter coisa impossível aí, vai ter coisa acontecendo, não vou conseguir barrar, não vou conseguir parar, não vou conseguir destruir. E não vai mesmo, porque o Deus Todo-Poderoso está aqui nessa manhã. Aleluia. Em nome de Jesus. Daniel é lançado na cova dos leões, e era comum naquele local, todos que eram lançados eram destroçados pelos leões. Mas aquele dia o rei está com o coração tão contrito, porque o rei também viu que não era necessário lançar Daniel na cova, mas pelo seu decreto e o engano, tudo que aconteceu, ele teve que lançar. Mas pela manhã o rei chega lá, e Daniel não foi morto pelos leões, porque ele permaneceu na presença de Deus. Aí lógico que todos falam: é impossível lançar alguém na cova de leões que estão famintos, destroçar você. E nada eles fizeram, porque Deus age por nós. Talvez você se sinta hoje numa cova dos leões, mas o Espírito Santo de Deus fala que não vai acontecer nada, porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, e Ele vai te dar o livramento. Aleluia. Em nome de Jesus. E o terceiro ponto, sabe qual é? Esse é maravilhoso. O impossível se torna possível quando Deus age através de nós. Olha a sua importância, olha como a igreja é importante, para quebrar a impossibilidade de pessoas que estão aí arrebentadas no mundo, destruídas. Deus usa a nossa vida, Ele age através de nós. Tem vários exemplos. Lembra daquela menina de Naamã? Ela foi levada como escrava e estava trabalhando na casa de Naamã. E aí Naamã, a palavra diz que ele é um chefe do exército, é um homem famoso que tem liberdade com o rei. Só que ele é leproso, o corpo estava apodrecendo. E aí Naamã está lá. Quando a menina vê, ela só comenta com a mulher: olha, minha senhora, se ele fosse lá em Israel, lá tem profeta, ele seria curado dessa lepra aí. Lá tem um Deus que cura a lepra. Fala: menina, mas a lepra é incurável, a lepra, ela não tem cura. Fala: aqui não tem, mas para o meu Deus não há impossível. Aleluia. Para Deus a cura é possível. Aleluia. Essa menina, ela é usada, Deus trabalha através dela.
da vida dela. E aí a gente sabe, no final ele vai lá, mergulha no Rio Jordão e ele é curado. E eu quero ler com vocês aqui uma palavra que é marcante. Está em 2 Reis. 2 Reis, no capítulo 7, versículo 3. Se você ler 2 Reis, capítulo 6, você vai ver que é uma história de uma guerra em que os sírios vencem sobre Samaria. Só que é algo trágico, até para falar é difícil, porque os sírios venceram a guerra e a fome se estabeleceu. Uma cabeça de um jumento era caríssimo, valia várias moedas. E até um dia que o rei, todo mundo está morrendo de fome, não tem mais nada, os sírios roubaram tudo. Aí o rei está na rua, e o rei ouve uma mulher: me ajuda, rei, me socorre. O rei: vou socorrer você, como que eu posso fazer? Ela falou: houve uma injustiça, rei. Essa mulher negociou comigo para nós comermos o filho dela, se alimentar, e depois se alimentar do dela. Agora chegou a vez do filho dela, ela não deixa. Olha a situação. É algo que não dá nem para imaginar. Aí Deus usa o profeta, e o profeta fala assim: ó, amanhã, na porta da cidade, vai ter comida para todo mundo. Aí você fala: tá de brincadeira, todo mundo morrendo de fome? Matando as crianças para se alimentar? Que coisa trágica, terrível. Nem o rei não tinha mais nada para comer. E o profeta fala isso. Aí muitos duvidam, eles falam: mas nem se Deus abrir a janela do céu e cair comida do céu, não dá. Isso jamais vai acontecer, é impossível, é improvável. Mas olha o que aconteceu. 2 Reis, capítulo 7, versículo 3 diz assim, ó: haviam 4 leprosos juntos à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Estão leprosos, eu vou morrer de lepra e estão morrendo de fome também, não aguentam mais nem comer. Aí eles têm uma ideia, a ideia dos 4 leprosos: se nós resolvermos entrar na cidade, se não resolvermos, se não sair daqui, nós vamos morrer de fome. Mas se ficarmos aqui, também vamos morrer. Então ele fala: vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ele fala: vamos lá no inimigo, vamos nos render. Aqui nós vamos morrer de fome, lá nós estamos morrendo, não tem mais jeito. É melhor nós irmos até lá e se entregar. E eles analisam, acham boa a proposta. Porque se eles vão morrer mesmo, um olha para o outro, vamos até lá. E eles vão. Ao amanhecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouça, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Ouviram ruído: olha, tem um exército numeroso vindo aí, vamos fugir. Versículo 7 diz: então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. E aí vão os 4 leprosos, né? Nós vamos morrer mesmo? Será que eles vão nos aceitar? Será que vão matar? Vamos morrer de fome? Vai morrer mesmo? Vamos morrer, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E eles estão chegando na cidade. E diz assim, no versículo 8: e tendo chegado às imediações ao acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro, roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram, igual uns ratinhos, né? Vão lá, pega e volta, vai. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram
e esconderam isso também. Não tem mais ninguém lá. Eles foram embora. Deixaram tudo, comida, ouro, animais, tudo. Aí eles olham e falam, e disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Esse é um dia de boas notícias. Você toma posse nessa manhã? Levanta a sua mão direita assim, ó. Quando a gente fala, na medida do possível, nós não estamos agindo certo. Hoje é dia de boa notícia, amém? Toma posse, pode baixar o braço aí. E ele fala, ó, e nós não podemos ficar calados, não dá. Tem comida, tem tudo aqui, tudo nosso. Se nós esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Olha a profecia que Deus deu. Eles falam, vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. E eles vão até lá, diz o versículo 10, então foram, chamaram os sentinelas da porta da cidade e lhe contaram tudo. Entramos no acampamento dos arameus e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos, jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e foi anunciado dentro do palácio. Vão lá falar com o rei, então, que isso é muito importante. O rei se levantou de noite e disse aos conselheiros, eu explicarei a vocês e que os arameus planejam. Como sabem que estamos passando fome, o rei também duvida, né? Deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando, com certeza eles sairão e entraremos vivos e entraremos na cidade. Um dos seus conselheiros respondeu, manda que alguns homens apanhem 5 cavalos que restam na cidade, que não tinha mais nada. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficaram. Sim, com toda essa multidão condenada. Por isso vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Presta atenção nessa palavra. Deus age através de nós. Os mais miseráveis daquela cidade, mesmo em meio à fome, em meio à escassez e tudo mais, eram esses 4 leprosos. Eles se julgaram tão miseráveis que falaram, nós vamos morrer de qualquer jeito, ou na cidade ou lá, vamos tentar sorte por lá. E mal sabiam eles que Deus estava usando a vida deles. Eles faziam parte do plano de Deus, porque antes deles chegaram, eles ouviram um som e todos abandonaram a cidade. E agora eles entram na cidade e tem os seus animais e tem comida em abundância para todo o povo, como Deus havia falado. Aleluia! Deus age por nós, Deus age em nós e Deus age através de nós. Aleluia! Mas essa palavra deixa algo claro nessa manhã: o impossível cai por terra. Se você está buscando algo em Deus e é impossível, olha nessa manhã, em nome de Jesus, Ele se ergue, Ele se levanta, o Deus do impossível, aleluia, que age verdadeiramente, aleluia. Até aqueles na cidade que falaram, nem que se Deus abrir janela no céu não tem tanta comida. Ele viu que não precisou de janela no céu, mas ele pôde entrar numa tenda, pegar e se alimentar, saciar a sua fome. Em nome de Jesus, nessa manhã, Deus vai usar a sua vida. Aquele que está em você, aquele que age por você e aquele que age através de você. Por isso, irmãos, que há coisas que a gente busca explicação e não há explicação, porque o plano é de Deus, não é nosso. Por isso que há tantos momentos que essa impossibilidade bate a nossa porta e nós ficamos a cada dia mais frágeis, falamos, não consigo vencer essa luta, não dá certo, minha família não muda, a minha vida não prospera, eu não consigo, e aí declaramos, na medida do possível, eu vou indo, aleluia. A presença de Deus é tão forte nessa manhã, essa palavra se manifesta nesse lugar, aleluia.
e essa resistência do impossível cai por terra diante de Deus. Aleluia! Ele sabe como agir, Ele sabe como verdadeiramente operar milagres e maravilhas. Mas nessa manhã, tire do teu dicionário a palavra impossível. Ele é o Deus que age em nós, age por nós e age através de nós. É o Deus do relacionamento, é o Deus que conta com você todo o tempo. Olha, imagina depois os 4 leprosos, fala, vocês salvaram todos aqui, porque se passa meses, os animais morrem, a comida estraga. Por que eles foram exatamente naquele dia? Por que eles tiveram essa decisão? Porque Deus estava agindo através deles. Tenha sensibilidade com o Espírito Santo de Deus. Nós temos que nos afastar do pecado, nós temos que ser instrumento nas mãos de Deus, nós temos que deixar Deus agir, nós temos que parar de reclamar pelos acontecimentos, porque nós não sabemos o desfecho ainda. Nós temos que parar de murmurar e de falar, na medida do possível tá bom, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Aleluia! E às vezes quando Deus anuncia que é possível, que vai curar, libertar, transformar, o nosso coração está tão fechado, a preocupação é tão grande, que nós falamos, mas isso não vai acontecer porque é impossível. Mas Deus sempre traz à existência aquilo que não existe, e surpreende a todos. Imagina um profeta anunciar num lugar que todo mundo está morrendo de fome, não tem mais nada, tudo já foi consumido, e o profeta fala, amanhã vai ter comida para todos. Espera aí, profeta, você vai ser alimento das pessoas, porque as pessoas vão tirar a tua vida para se alimentar. Mas assim como Deus falou, aconteceu no outro dia. Ele é fiel. Essa palavra não é minha, ela vem de Deus.